Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no capítulo de número 10 de Atos, né? E o título da mensagem é O Centurião Cornélio. E nós vamos depois estar meditando nas referências a partir do versículo de número 4. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E falando com ele, e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Aleluia, Jesus. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui nessa mensagem, né, que coisa tremenda, né, Pedro pregando aqui, né, o Jesus Cristo, né, aquele Jesus que foi morto e crucificado e sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, né? Esse mesmo Jesus, após ter sido ressuscitado, né, ele apareceu, né, aos 12 apóstolos, né, e para outras pessoas também, mas primeiramente aos 12 apóstolos que Jesus tinha designado, né, para que eles fossem para a Galileia, né, que ali ele os veria, né. Só que ele, antes de ressuscitar, já tinha pregado para eles, falando essas coisas todas, que seria desta forma, que seria exatamente assim. E após ter ressuscitado, mandou as Marias avisar para que eles fossem para Jerusalém, para o lugar determinado por ele, que ele iria na frente deles. E assim aconteceu. E chegando lá, o Senhor Jesus apareceu aos 12 e eles comeram junto, mais uma vez, a ceia do Senhor, aqui a qual Pedro relata aqui nesse momento, né? Glória a Deus e aleluia, Jesus, né? Primeiramente apareceu, né, a nós, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Que coisa linda, né, irmãos? É coisa maravilhosa, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu Pedro então, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isso, irmão, prova o que Deus
quer fazer, né? O que Deus quis fazer, né? O que Deus tem feito, o que ele fez e o que ele quer continuar fazendo, né? Ali tinha ali um varão piedoso, temente a Deus, um varão que orava continuamente, jejuava e dava esmola, né? Orava a Deus e dava esmola aos pobres, aos aflitos e necessitados, exatamente como Deus quer que nós façamos, né? Lá no Salmo 82, né, verso 3, né, 3, 4 e 5 está escrito, né, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem nem entendem, né? O órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro são a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado todo especial com essa classe de gente, né? Com esse tipo de pessoa, né? Então, de modo que essas pessoas todas que eu mencionei aqui, então de modo que é coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né? E Pedro pregando ali naquele momento, mandado por Deus, determinado por Deus, com duas aparições simultâneas, né? Aqui apareceu primeiramente aqui para o centurião Cornélio, né? Centurião Cornélio ali 3 dias orando e jejuando, né? O anjo do Senhor apareceu na frente dele, eu creio que ele estava no quarto dele orando, eu imagino, né? E ali apareceu tudo resplandecente, né? E falou para ele que as orações, que as esmolas que ele tinha feito, que ele fazia constantemente, estava no memorial diante de Deus nos céus, né? E era para que ele passou, e determinou para ele que era para ele mandar chamar o Simão Pedro, que estava na casa de um Simão curtidor, que ele diria o que ele haveria de fazer, né? Então a gente vê que Cornélio estava orando a Deus, exatamente pedindo a direção de Deus. Porque naquela hora a resposta de Deus chegou através do anjo. Manda, Cornélio, o anjo chegou e chamou ele por nome, e ele, todo trêmulo ali, respondeu, né? Eis-me aqui, Senhor, né? O que é, Senhor? Né? Respondeu ao anjo, e o anjo disse para ele, né? As tuas orações e as tuas esmolas está chegando diante de Deus, está no memorial ali diante de Deus. Manda na casa de um tal Simão curtidor ali em Jope, e manda chamar o Simão Pedro, que ele te dirá o que há de fazer, o que deves fazer. Ele te falará, né? Então, de modo que Cornélio estava orando e pedindo a Deus, né? Para que Deus realmente fizesse para ele essa benevolência da qual o Senhor realmente fez. Outra coisa que me chamou a atenção, irmãos, que o Cornélio, ele não se conteve, né, esperando a presença de Pedro, né, em receber apenas, ele está esperando, só ele com a família, né. A palavra fala que ele chamou todos os seus parentes que tinha ali e alguns amigos mais íntimos, né, chamou, e ali estavam todos. E todos vieram, ouviram a palavra, entenderam, aceitaram a Jesus, receberam a palavra, aceitaram a Jesus e foram batizados, né? Ali de imediato no Espírito Santo, né? E Pedro mandou que eles fossem batizados já logo em seguida, né? Então é coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né? E o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, né? Mas vamos para as referências, para que os irmãos possam ter um pouco mais, aproveitar um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Aqui nesse vídeo, né? Atos capítulo 10, versículo 4 a seguir, né? Está escrito o seguinte, né? Vamos pegar do primeiro, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este,
fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém, irmãos? E aqui a palavra nas referências diz, né? Deus considera nossas orações um sacrifício que sobe até Ele. Lembrando-lhe da nossa perseverança ao invocá-lo com fé e devoção. Salmos 141, verso 2. Hebreus, capítulo 13, versículo 15 ao 16. E eu digo, irmãos, Deus, se tem uma coisa que Deus não resiste, é a oração feita com sinceridade. Oração feita com sinceridade de coração. E a palavra afirma em outra mensagem, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês vejam que Cornélio orava e jejuava 3 dias. E o anjo do Senhor apareceu a ele ali em resposta às orações e disse para ele, né, de forma extraordinária, né, de forma tremenda, né, o anjo respondeu para ele e disse, glória a Deus, aleluia, Jesus, para que ele pudesse mandar chamar ali o Pedro, que estava na casa do Simão Curtidor, que ele lhe diria o que ele havia de fazer, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, e assim aconteceu, né? Subiu Pedro ao terraço a orar. Atos, capítulo 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, comum e imunda. E segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vocês vejam que coisa tremenda, irmãos. Como Deus trabalha, né? Para que não houvesse dúvida, porque Pedro viu, e Pedro era, sem dúvida,
né? Era sem dúvida, né, o principal apóstolo dos 12, né? Ele não era chefe dos outros, mas ele era o principal, né? E Pedro viu, falou o que ele pensou. Pedro, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor. Eu comerei coisa imunda, né? Não, aí o anjo responde, não chame de imundo aquilo que Deus purificou, né? E o anjo estava falando com ele exatamente sobre a ida dele ali na cidade de Cornélio, exatamente para poder chegar lá e pegar aquele povo todo, né? E pregar para eles ouvirem a palavra e eles estavam preparados para receber o batismo. Mata e come. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? É o trabalhar de Deus. E Pedro ali, pensando que poderia ser, chega aos varões e fala com Pedro, né? Atos 10, versículo 9. O Espírito Santo, o autor das Escrituras, revela através delas que os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Estavam convictos de que o reino de Deus não poderia manifestar-se em todo o seu poder mediante uns poucos minutos de oração por dia. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 2, versículos 42. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 18. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Primeiro, o judeu piedoso orava 2, 3 vezes por dia. Confira em Salmos 55, versículo 17. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente dos apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 4. Orar com a mesma devoção. Pedro e João subiram ao templo para a hora da oração. Atos capítulo 3, versículo 1. E Lucas e Paulo fizeram o mesmo. Atos capítulo 16, versículo 16. Pedro orava regularmente ao meio-dia, ou seja, a hora sexta. Atos capítulo 10, versículo 9. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na observância das suas horas de oração. Atos capítulo 10, versículo 30. Segundo, as Escrituras exortam os crentes a continuarem perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. A orarem sempre. Lucas capítulo 18, versículo 1. A orarem sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A orarem em todos os lugares. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. A orar em todo o tempo, com toda a oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. A perseverarem na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. E a orarem com eficácia. Tiago capítulo 5, versículo 16. Estas exortações indicam que não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado. Satanás e o mundo, nem vitória em nossa tentativa de ganhar os perdidos, sem muita oração diariamente. Ver o estudo sobre a oração eficaz, página 555. Não seria do agrado de Deus, tendo em vista
a exortação do Senhor, que seus discípulos vigiem e orem pelo menos 1 hora. Mateus capítulo 26, versículos 38 ao 41. E, à luz da urgência dos tempos do fim, nos quais vivemos, se todo crente dedicar-se pelo menos 1 hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando ao crescimento do seu reino na terra, e tudo quanto isso significa para nós. Mateus capítulo 6, versículos 10 ao 33. 1 hora de oração pode incluir o seguinte: louvor, cantar ao Senhor, ações de graças, esperar em Deus, ler a palavra, ficar atento ao Espírito Santo, orar com as próprias palavras das Escrituras, confissão das falsas intercessões pelos outros, petição pelas nossas próprias necessidades, oração em línguas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. E lembrando sempre, irmãos, orai sem cessar. Orai sem cessar, irmãos. A oração é a chave da vitória. Você quer vitória, irmãos? Então ore e clama a Deus. Ore incessantemente sem parar, com sinceridade de coração. Pede que o Senhor responde. O Senhor te dará a vitória, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Ficou na paz do Senhor Jesus.